Só um minutinho antes das 8 pra gente ir se acalmando. É que um pouco o sino da igreja aqui de perto de casa começa a tocar, eu já sei que são 8. Não preciso nem ficar olhando no relógio. Ó, o despertador, tudo, né? Tudo. É muito barulho à nossa volta, né, gente? Então, muito bom dia, bom dia, bom dia. Uma boa segunda-feira para todos nós. Eu queria começar já falando para vocês assim, que aqui nesse mundo das formas, a gente vai assumindo inúmeros papéis, né? E quem me conhece sabe que eu tenho uma filhota de 8, quase 9 anos. E que a gente tem aquela rotina diária ali, então por isso que eu comecei às 8 e não mais cedo, porque seria inviável para mim começar às 7 com tudo que eu tenho que resolver. Então a gente começa na correria, né? Colocar a casa em ordem para ficar habitável, arrumar café, arrumar material escolar, enfim, é um corre-corre, uma arrumação de bagunça que ficou do final de semana. Imagino que muita gente se identifique aí, né? Aí pega o trânsito, aí vai levar a filha na escola, vai para trabalho. Eu sei que é quase impossível para as pessoas estarem aqui às 8, mas eu sei que tem muita gente que também pode estar aqui às 8 e também aquelas pessoas que vão assistir mais tarde. Aí até tava comentando com a minha filha já assim, mãe, tu tem que ficar mais calma, mãe. Aí eu falei pra ela, filha, eu sei, mas enquanto eu tô assim estressada de ter que arrumar tanta bagunça desde a hora que acordo, eu tenho que ficar ali fazendo meu treino, né? Então, Espírito Santo, eu não sei o que é isso, eu não sei o que isso significa. Eu te entrego todos os meus pensamentos para que sejam corrigidos e, né, entrar numa disponibilidade, mesmo enquanto parece que tudo em volta parece uma tempestade, a gente pode encontrar o lugar na mente de paz, entende? A gente pode estar no furdunço, no corre-corre, que a gente, enquanto está no corre-corre, que poderia estar pensando com o ego, do tipo, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, ou agora eu vou encontrar meu chefe que tem que levar resultados, ou tem reunião, sabe? Ao invés da gente ficar naquele vendaval, naquele turbilhão mental de tudo que vai ter que ser resolvido, é só para deixar a gente ainda mais estressado, porque tu não vai resolver nada ali, pelo contrário, o ego vai te colocar cada vez mais no medo, né? No medo de enfrentar determinada situação, ou no estresse, né? E que é tudo a mesma coisa, que é medo, né? A gente vai vendo ao longo da nossa caminhada que a gente vibra ou no medo ou no amor. E aí, tudo que advém dele, tudo que advém do medo, são as outras coisas que a gente nomeia com outros nomes, mas são todos a mesma coisa, né? Como estresse, raiva, mágoa, medo, enfim, ansiedade, depressão, tudo é medo, tá? A gente inventou outros nomes, mas só existem duas coisas, né? Amor e medo. Então eu tava falando pra minha filha, filha, se tu não quiser esperar um pouquinho para que a mãe consiga se colocar em disponibilidade para o Espírito Santo corrigir os pensamentos que causaram a minha ansiedade, o meu corre-corre, o meu turbilhão, então ajuda a mãe a deixar as coisas um pouco mais no lugar, porque daí o que teria acontecido quando eu acordei? Eu já teria vindo pro meu material de um curso em milagres,
teria pegado meu cafezinho que eu tô recém tomando agora. E eu já estaria em outra, né? Em outro nível. Mas eu sei que o nosso treino não pode ser só quando tá tudo tranquilo. Na verdade, é o contrário. O nosso treino é para que a gente saiba ficar num lugar de paz na mente, justamente quando parece que aqui fora tá um turbilhão, tá uma tempestade, né? Tá o caos. Então, o nosso treino é para que a gente saia desses momentos. Porque se tu, né, estiver na paz, tomando teu cafezinho, teu chazinho, sem preocupação nenhuma na cabeça, é muito mais fácil, né? Agora, quando a gente tá no turbilhão, requer mais treino da gente sair dali e ir pro lugar na mente de paz, né? E aí, esse é o nosso treino diário, gente. Eu estou aqui ensinando para aprender, como eu já contei para vocês, né? Jesus fala no Curso em Milagres que a gente aprende o que a gente ensina. Então, a gente tem que começar a pensar bem o que a gente vai ensinar, o que a gente vai estender. Porque é aquilo que a gente vai aprender também, tá? Os últimos goles do meu cafezinho. Então, meus amores, nós vamos entregar nesse momento toda a nossa capacidade de aprendizado para o Espírito Santo, para que Ele use toda a nossa capacidade de aprender, para que Ele use toda a nossa capacidade de entrega, toda o nosso mínimo, a nossa mínima disponibilidade para corrigir todos os equívocos da mente, que Ele nos use. E a gente pode começar naquela mesma oração de sempre, que é maravilhosa, dos princípios dos milagres. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. E eu não preciso me preocupar com o que fazer ou o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente de estar onde quer que Ele queira, porque eu sei que Ele vai comigo. E eu serei curada à medida que eu permita que Ele me ensine a curar. Então vamos começar. Como esse vídeo vai para o canal no YouTube depois do Despertar do Ser, eu peço para vocês seguirem, se inscrever no canal, né? Porque daí a todos os dias que tiver vídeos novos, eu vou gravar mais vídeos e muitas vezes vou baixar mais que um vídeo por dia no canal no YouTube, e aí precisa estar inscrito para que o YouTube te notifique que tem vídeos novos, né? Você também pode querer compartilhar com alguém que você conheça, que saiba que está nessa busca também de volta para casa. E é bem importante, então, se inscrever, curtir, compartilhar, para que vocês possam fazer as malas comigo nessa jornada de volta para casa, tá bom? Então, a gente vai começar na lição 3 hoje, que também é uma sequência da lição 1 e 2. E agora Jesus diz pra gente fazer esse treino. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, desse lugar. Lembra como é que eram os outros? É uma sequência do 1 e do 2, mas a gente vai se prender no 3 porque ele sempre pede que a gente faça um por dia e não faça mais que um por dia. Então vamos lá. Aí o Ken já vai fazer o comentário dele sobre essa frase. Nada nessa sala significa coisa alguma porque eu dei a tudo o significado que tem.
Portanto, uma vez que eu dei a isso seu significado, como poderia eu, um ser separado do significado, ter a possibilidade de compreendê-lo? Então, eu não compreendo o que eu vejo, né? Eu não compreendo de maneira alguma, porque o ego que deu o significado para tudo. Então, eu não compreendo essa janela, eu não compreendo esse ventilador, eu não compreendo aquela lixeira que tem bem na frente da minha casa e todo o barulho que vem dela. Eu não compreendo o cachorrinho da minha vizinha que me acorda todos os dias. Eu não compreendo o barulho da lixeira. Mas a gente não deve se prender a nada porque aquilo incomoda ou porque aquilo me faz feliz, né? Lembra como ele falou o exercício que a gente tem que fazer? Sem prender significado nenhum. Então a gente segue. Eu posso entender do ponto de vista do ego, né? Como eu disse, a gente entende do ponto de vista do ego. É o ego que dá significado para tudo. Então, nossa, se eu fosse destrinchar todo o significado que eu coloquei para aquela lixeira aqui na frente da minha casa, que é aquelas lixeiras onde toda a vizinhança coloca lixo na mesma lixeira, então eles instalaram na frente da minha casa. É muita lição de perdão. Então, nossa, eu posso escrever um livro em relação ao significado que o meu ego dá para essa lixeira na frente da minha casa e para o barulho que as pessoas fazem cada vez que vão colocar lixo ali, né? Então, eu posso entender tudo do ponto de vista do ego, porque serve ao propósito de tornar o mundo e a minha experiência em relação ao mundo real. O ego coloca significado em tudo para que a gente veja a realidade nesse mundo aqui. Mas eu não posso verdadeiramente entender isso. Verdadeiramente. Porque o propósito do mundo, como a gente já viu, ele é impedir de entender coisa alguma. O propósito do ego é que a gente realmente não entenda nada, mas que a gente acha que entendeu. Isso aí é a premissa da ilusão, né? Então, a verdadeira compreensão nos faria perceber que o propósito que eu dei para tudo e para todos na minha vida é ilusório, né? Então, novamente, essas primeiras lições, elas são para que a gente se coloque em humildade, de perceber de compreender que a gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente está vendo. Os olhos do corpo foram feitos para não ver verdadeiramente. Então, a gente tem que ser humilde para perceber que a gente não entende coisa alguma. É só assim que a gente se coloca em disponibilidade para que os erros sejam desfeitos, que o equívoco seja desfeito. Olha só uma frase que o Ken colocou de Jesus aqui, ó. Tu ainda estás convencido de que tua compreensão é uma contribuição poderosa à verdade e a torna o que ela é. Agora a gente volta. O ego faz a gente achar que a gente é muito sábio. Agora voltando para um curso em milagres, que Jesus diz: aplica essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção.
Então eu já coloquei total significado na lixeira, vocês já viram, né? Ai, ai. O bom é a gente se divertir junto com Jesus nesses treinos, porque a gente ri da gente mesmo. Como é bom quando a gente chega ao ponto de rir da gente mesmo, sabe? Isso significa que eu não entendo coisa alguma. Esse é um desfazer total. E não precisa ser doído esse desfazer. Se a gente entrar para aquele lugar de seguir o que Jesus ensina, da gente não esquecer de rir, porque a gente leva tudo aqui muito a sério, demais. E aí é óbvio que a nossa vida vai ser um peso, né? E de quem tá em volta. Eu acho que eu entendo para que serve uma caneta ou uma xícara. Eu acho que essa xícara serve para eu tomar meu café. No entanto, eu não entendo que o seu propósito último é me manter enraizado na ilusão e fora do céu. É esse o propósito de tudo aqui. O propósito que o ego deu para tudo é justamente nos manter enraizados na ilusão e fora do céu, que é o lugar que na verdade a gente nunca saiu, como a gente já conversou. Então meu ego, que me diria que a caneta serve para escrever e a xícara para beber e as roupas para cobrir o corpo, mas eu não entendo o propósito subjacente do ego para esses e todos os outros aspectos do mundo material, que é me manter dormindo e jurando que eu estou vivendo a verdade. Eu gosto de dar, assim, acho que muitas vezes durante os nossos encontros eu vou dar esse exemplo, porque pra mim, assim, ó, sabe quando a gente consegue enxergar melhor, assim, com aqueles exemplos? Então eu imagino assim, pense comigo. Se tiver que fechar os olhos, pode fechar. Imagina que nós somos personagens dentro de um joguinho de videogame. A gente tá lá dentro daquele joguinho, né? Vivendo uma vida, caminhando pelas ruas, entre os prédios, entre as casas, nas grandes avenidas, né? E aí a gente tá andando lá jurando que a gente é alguém, que a gente é um corpo, que a gente é um pai, uma mãe, um advogado, um médico, né? E o eu verdadeiro aqui fora, só observando. É esse eu aqui fora observando que existe. Esse serzinho lá dentro do joguinho é um personagem. E a gente se identificou tanto que parece muito real. Muito real. Aí tu tá lá, né? O bonequinho tá lá. Tá cheio de letreiro, assim. Pensa aqueles letreiros lá que nem tem nos Estados Unidos, nos prédios, assim, né? Cada prédio que passa, assim, tem placa, tem letreiro nos prédios, tem plaquinha nas calçadas, em todos os lugares dizendo assim: isso aqui não é real. Você tá dormindo, acorda. Mas o bonequinho segue a vida dele, nem leu, entendeu? Nem passa batido. Aí tem outros que olha, até lê, né? Coisa mais, né? E segue a vidinha. Aí tem outros que já subiram algumas escadinhas, já passaram algumas fases do jogo, que ele olha e diz assim: o que será que ele quer dizer com isso? Né? E segue. Aí daqui um pouco tem algum outro bonequinho que já passou as fases mais, sabe, que nem joguinho de videogame, que tu vai, né? Cada vez fica mais difícil. Mas aí é porque tu já passou pelas anteriores, pelas fases anteriores. Aí tem outro que olha aquela plaquinha e fala lá: caramba, o que
tal se isso fosse verdade mesmo, né? Que isso aqui não é real, que é uma ilusão que eu tô sonhando. Doideira. Aí tem outro que já tá na outra fase que vai dizer assim: ah, mas eu vou ir atrás. Eu vou ir atrás do que isso aí significa. Eu vou buscar por que ele tá dizendo que isso aqui é uma ilusão. E aí a pessoa vai atrás. Aí tem o outro, que eu coloco como eu, assim, que vai lá e vê aquilo e diz: claro, só podia ser isso, não podia ser que isso daqui seja verdade. Só podia, a única explicação. E aí ela vai ver a plaquinha apontando assim: próximo, 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 próximo. E vai seguir as plaquinhas. Então, acredito que eu e todos os estudantes de um curso em milagres são esses, sabe? Que acreditaram nessas plaquinhas que foram colocadas ali dizendo: isso aqui é uma ilusão, tu tá sonhando, né? Segue adiante que tu vai experienciar tudo que precisa para sair desse sonho, para sair desse joguinho, para perceber que na verdade tu é quem tá lá fora desse joguinho. É assim que eu vejo mais ou menos isso. Às vezes a gente precisa de um tempinho assim, de respirar profundo, pedir que o Espírito Santo use toda a minha capacidade de ensino e aprendizagem Jesus volta. O que quer que vejas venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia. Certifica-te de não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia. Esses são os exercícios de julgamento. Qualquer coisa é adequada, desde que a vejas. Aí o Ken fala: inconscientemente, nós certamente questionamos a adequação de algumas coisas. Novamente, ninguém acredita que o seu braço é menos importante que uma maçã ou um botão. Nós acreditamos que existe uma diferença extremamente importante entre eles. Qualquer coisa é adequada, porque se eu a vejo, não pode ser real. Se tu tá vendo, é porque não é real. A gente conversa muito entre os estudantes e a gente diz, né, meu Deus do céu, quem tá de fora, que vê a gente conversando, vai dizer interna, né? E na verdade, Jesus ensina aqui e nos demonstra, e a gente experiencia e vivencia, que na verdade a insanidade é esse mundo. E não quem tá tentando acordar, quem tá tentando sair, né? Então, qualquer coisa é adequada, porque se eu a vejo, não pode ser real. Isso é assim porque vemos com nossos olhos. E nossos olhos, assim como todos os nossos órgãos sensórios, foram feitos especificamente para não verem. É aquilo que a gente tinha falado para vocês, né? Porque todos esses órgãos sensórios, eles são feitos para a gente não ver. Porque, lembra lá no início do exercício, o ego dá o significado para tudo. E é esse significado que a gente se prende, é que nos enraiza aqui nessa ilusão, achando que ela é verdade. Em outras palavras, eles foram feitos pelo ego, para olharem para fora da mente. É por isso que a gente tem tanta dificuldade daquela história de dizer, olha para dentro. Porque a gente está no ego, totalmente no ego.
E o ego foi feito para olhar para fora. Então é só a gente começando aquele pinguinho de disponibilidade de ouvir o Espírito Santo para que a gente consiga olhar para dentro. E não é assim, ó, por que tem tanta gente que acaba até desistindo ou entra numa ansiedade ainda maior quando tenta fazer meditação, yoga, não sei o que, aquela história toda. Porque a pessoa realmente ela não consegue se conectar com o eu superior, com o Espírito Santo. Porque ela está totalmente no ego e o ego só ensina a olhar para fora da mente. Tu não consegue observar a mente com o ego. Tu consegue observar aquele turbilhão de pensamento cerebral ali. É isso que tu consegue fazer com o ego. Então, em outras palavras, eles foram feitos pelo corpo para olhar para fora da mente, enquanto a visão verdadeira, que é a visão do Espírito Santo, é apenas dentro da mente. Por isso aquilo que eu estava falando para vocês, que o nosso treino é justamente isso, olhar para dentro da mente quando a gente parece que está no meio de um turbilhão, de um conflito, de um corre-corre, de um estresse, da ansiedade, da depressão. É só olhando para dentro da mente que a gente consegue sair desse lugar de caos. Porque lá fora é só caos que tem. É só o que o ego sabe fazer, é caos. Então é essa irrealidade fundamental que une tudo nesse mundo. É esse olhar para esse caos que cria toda essa realidade aqui. Voltando para Jesus, algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti, né? Eu dei aquele exemplo ali porque era o que estava me incomodando no momento ali, né? E realmente é uma coisa que já me incomodou bastante. Hoje eu já parei de dar tanto significado para isso, então eu quase não percebo mais, né? Mas eu já dei muito significado emocional para isso, né? Para a história da lixeira. Então, tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa-as assim como usarias outra coisa qualquer. Então, tô aqui fazendo aquele exercício e aí eu posso incluir a lixeira, porque eu já não tô mais ligada emocionalmente com aquela raiva, com aquela mágoa, com aquele rancor, né? Em torno dos barulhos de por que justo na frente da minha casa tinha que ter a bendita lixeira, né? Aí a gente começou a olhar pelo lado bom, que é, né, não ter que caminhar muito, não ter que andar muito longe para colocar os lixos, mas enfim, vamos voltar para cá. Senão o ego faz a gente dispersar demais. O que é útil nessas lições, se você prestar atenção cuidadosa a elas, acho que vocês já conseguem perceber mais ou menos quando que é o Ken que está comentando a lição, né? O que é útil nessas lições, se você prestar atenção cuidadosa a elas, é que elas vão trazer à superfície todos os nossos valores ocultos e inconscientes, de forma a similar aos testes de projeção usados pelos psicólogos para ajudarem na compreensão das dinâmicas da desordem psicológica de uma pessoa. Então devemos ver esse tema refletido nas lições que virão. Vamos começar a trazer o que está oculto no nosso inconsciente nas próximas lições. Gente, essas lições são maravilhosas. Sabe, a gente no início pode não conseguir enxergar, mas aquilo que eu já falei para vocês, é como um HD de computador mesmo. Tá, o HD tá lotado e não tem como tu colocar nenhum outro sistema ali dentro se tu não desinstalar algum outro. Então é por isso que essas lições iniciais parecem não ter muito sentido, mas elas estão limpando o nosso HD para que a gente troque o sistema de pensamento do ego e instale o sistema de pensamento do Espírito Santo, tá? Mas tem cada lição mais linda. Tenho certeza que vocês vão até chorar aqui, se emocionar comigo mais adiante.
voltando para a lição. O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente. Ó, Jesus falando aqui, tá? Eu fico feliz porque eu não tenho lido, não tenho dado tempo assim de ler antes de vocês, né? Claro que eu já fiz essas lições, mas a gente esquece. E aí eu fico feliz de perceber que eu tô conectada com ele porque eu acabo falando, introduzindo ideias que mais pra frente tá na lição, né? Então é isso, Espírito Santo, usa toda a minha capacidade de ensino e aprendizagem para cumprir o teu propósito. Então, o sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora e para que reconheças quão pouco realmente compreende a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamentos ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Vamos voltar lá, gente, porque a gente está praticando mesmo, né? Estamos aqui para praticar. Então, eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Qualquer coisa, de repente, que você realmente vá na sua janela e observe para o lado de fora e colocou o olho, sei lá. Eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Enxergo uns gatinhos, enxergo uns cachorros, enxerga, sei lá, alguém ultrapassando na maior velocidade, outro carro lá me chamou a atenção naquilo. Observo, quem sabe, um cavalinho lá andando e abanando o rabo, tocando as moscas, a grama, a árvore balançando ou não balançando, porque não tem vento nenhum. Às vezes a gente parece que o tempo parou porque tu olha para uma árvore e não mexe nada, né? Não agora para nós no outono, né? Que agora começou bastante ventinho. Mas enfim, é qualquer coisa. Eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Eu não compreendo porque agora eu sei que é o ego que deu o significado para tudo aquilo ali. E o significado que o ego deu para aquilo é para me enraizar nessa ilusão e dar realidade para tudo que o meu olho físico vê. Olha, então, essa partezinha aqui até vou ler de novo, tá? O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora e para que reconheças quão pouco realmente compreende a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamentos, ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia de hoje deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Agora o Ken comentando, essa é a afirmação mais profunda feita até agora. Seu significado deve... De novo, Google tá me sacaneando, me trollando.
Essa afirmação é mais profunda, né? Jesus está tentando nos ajudar a liberar o passado. Isso é muito importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Liberar o passado, pois enquanto ele permanecer oculto da nossa consciência, não poderemos desfazê-lo. Por isso que tudo a gente tem que olhar, sem medo. Porque se a gente colocar para baixo do tapete, acabou. Acabou a chance de desfazer. A gente tem que olhar não para dar realidade, mas olhar no sentido de observar e entregar para o Espírito Santo, para que seja desfeito todo sentimento ruim, todas as experiências passadas que a gente acha que viveu. Lembra, gente? A gente acha que viveu. Então, mas ela tá ali, na nossa memória. É como se a gente tivesse tido um sonho ruim e tivesse pedido a ajuda do Espírito Santo para desfazer aquilo da nossa memória, porque cada vez que eu lembro daquele sonho, ele me machuca. Agora, se tu ficar dizendo, isso aí é bobagem, foi um sonho, mas tu tá sentindo. Então, não fica nesse lugar de dizer que é bobagem, porque tu tá sentindo. Você não teria consciência que aquele sonho tá te magoando, te machucando, te judiando, entendeu? Ele tá ali. Então, ao invés de botar para baixo do tapete dizendo que aquilo ali não importa, que não é nada, entrega pro Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, esse sonho ainda tá me incomodando e eu não compreendo nada nele, não compreendo por que tá me machucando. Mas eu sei que tu compreende e eu te entrego ele para que tu desfaça esse equívoco para mim e entrega. Você vai ver que de repente mais adiante você possa até querer de novo entrar em contato com aquela memória lá e vai ver que não vai doer mais. Ó, treino de quem já fez. Então, ficando oculto, portanto, o passado continua a erguer sua cabeça dirigida pela culpa e carregada de julgamento de novo e de novo e de novo. A chave para esse desfazer está no princípio subjacente a esses exercícios, a similaridade inerente a todas as ilusões. Então aqui já terminamos a lição 3, mas eu quero voltar aqui para a gente nunca esquecer de ir tão fundo quanto a gente tem que ir. A gente não tem que ter mais medo de ir fundo, porque Jesus está aqui com a gente, tá de mãos dadas com a gente. Eu gosto muito de fazer esse exercício, sabe? Quando tem alguma coisa que me pesa demais e que eu sinto profunda vontade de desfazer aquilo, porque me machuca, porque me dói demais. Então eu fecho os olhos e me imagino eu com todas essas coisas que me machucam, me ferem e me pesam dentro de um saco de estopa, que nem um sacão de Papai Noel, assim. E aí eu jogo para trás das costas, que a gente ainda tá sentindo aquele peso mesmo, sabe? E eu fecho os olhos e me vejo pegando na mão de Jesus, porque Jesus tá me levando de mãos dadas para me dar força e apoio até chegar no altar do Espírito Santo e entregar lá naquele altar cheio de luz, cheio de amor, cheio de paz, entregar para o Espírito Santo todo aquele saco de peso, sabe? E jogo assim. É até emocionante. Eu te entrego o Espírito Santo para que tu desfaça todos esses erros, todas essas ilusões que estão me causando dor. Porque elas são como sonhos que eu sonho de noite na cama. São só ilusões e eu tô dando realidade para elas e tô deixando elas me machucarem. Mas eu
Tem uma pequena disponibilidade de pedir a tua ajuda para que sejam desfeitas essas ilusões que me maltratam. Eu não quero mais dar realidade para elas. Então eu te entrego. Ai, nossa, a gente chega a tirar um peso mesmo, de verdade, assim, nas costas. E eu preciso voltar nessa afirmação do Ken aqui, porque tem algo bem profundo que a gente precisa olhar. Então vamos ver se eu consigo voltar para essa ideia. Essa é a afirmação mais profunda feita até agora e seu significado deveria estar abundantemente claro. Jesus está tentando nos ajudar a liberar o passado, pois enquanto ele permanecer oculto da nossa consciência, não poderemos desfazê-lo. Então, o passado nunca aconteceu de verdade. Tudo que a gente já passou e que a gente já viveu foi um sonho, como se a gente tivesse sonhado dormindo na cama. É isso que Jesus ensina num curso em milagres inteirinho. Que tudo não passou de um sonho ruim. Mas por que a gente continua vivendo e revivendo? Por uma escolha. A gente escolhe reviver o sofrimento. A gente escolhe passar por aquela experiência de novo cada vez que a gente vai para um lugar na mente de memória daquela dor. E a gente fica vivendo e revivendo e remoendo aquilo. E a gente está escolhendo. É como se a gente ficasse escolhendo o tempo inteiro lembrar daquele pesadelo ruim que a gente teve na noite anterior. Então, liberar o passado é olhar para ele perdoando porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então eu deixo vocês com essa lição de hoje. A gente tá se aprofundando, gente, tá? Então eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, nessa janela, nesse lugar. E vai passando os olhos em cima de tudo, aonde vocês estiverem. Vocês podem estar numa praça, vocês podem estar sentados num banco, vocês podem estar numa fila em qualquer lugar. Tá na fila do banco, na fila de uma loja, no trânsito. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo aqui, nessa avenida, nesse banco, nessa loja. Vamos nos aprofundando com total disponibilidade e entregando para o Espírito Santo toda a nossa capacidade de aprender com Ele. Boa segunda-feira para vocês, meus amores. E lembre, o verdadeiro treino a gente faz justamente quando a gente precisa dele. Que é quando parece que tudo em volta tá um caos. Volta o teu foco para dentro da mente. Deixa toda aquela balbúrdia acontecendo lá em volta, como se tu tivesse de mãos dadas com Jesus acima do campo de batalha, só observando. Não tem julgamento, só tem paz. Beijinho pra vocês. Até amanhã. Eu queria dar esse recadinho pra vocês, tá? Que eu não vou mais ficar colocando ali a arte no Instagram, avisando vocês que tem live amanhã e tal. Eu vou deixar só um recadinho curtinho. Lembrem que tem live amanhã de manhã. E não vou ficar sempre colocando aquela arte ali, tá? Vocês já sabem que a partir de agora, todas as manhãs, às 8 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui. Ou quem não puder assistir na hora, assiste mais tarde. De preferência vai lá pro YouTube, tá?
curte, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam entrar em contato com esse treino da mente, possam fazer as malas e embarcar nessa jornada de volta para casa junto com vocês. Vocês vão sentir falta depois. Ai, como seria bom ter uma pessoa praticando junto, uma pessoa da família praticando junto, para ela entender do que eu tô falando, entender o que eu tô vivendo. Porque no início a gente se sente meio sozinho mesmo, né? Eu tive uma sorte enorme porque eu comecei esse treino e assim 6 meses depois que eu tava praticando, a minha mãe despertou também, e então eu podia trocar muito com ela. E claro, eu tenho os grupos de estudo, né, gente, dos estudantes do Curso em Milagres, mas tem em casa alguém que entende que tu tá vivendo, que tu tá experienciando, é diferente, né? Então vai lá, compartilhe com a sua mãe, com seus irmãos, com seu pai, com seus tios, tias, primos e primas, né? Não é todo mundo que vai escolher ouvir o chamado através de um curso em milagres, mas a gente não sabe, então a gente tem que parar de julgar e compartilhar. Aí a decisão é de cada um depois, né? Mas pelo menos você ouviu o Espírito Santo. Então, e se coloque em contato com o Espírito Santo também, né? Que ele vai te encaminhar para as pessoas que ele sabe que estão prontas para um curso em milagres, então ele vai te mostrar. Fala com essa pessoa, porque ela está esperando esse recado de você. É mais ou menos assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Beijo. Fiquem com Deus, com o Espírito Santo. Ele está sempre com a gente que precisa escolher estar com ele. Até amanhã.